Mateus capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos 12 a 22, será o texto que vai nos conduzir aí a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 22. Peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar aí pelo texto e recolher, com a graça de Deus dele, algumas das suas lições. Faz algum tempo, lá na nossa igreja, nós temos outro pastor auxiliar, o reverendo Antônio Duzzi, e ele começou um dos seus sermões chamando a atenção da igreja para o fenômeno das mídias sociais. Todas elas, pelo menos aquelas mais conhecidas, de como, através das redes sociais, as pessoas das mais variadas vertentes têm a capacidade de angariar, de conseguir seguidores. Né? É impressionante, porque não apenas multiplicam a sua mensagem, e inclusive fazem dessas mídias sociais, dessas redes sociais, fonte de lucro. Dependendo de quem for, fazer um post, fazer ali uma postagem, pode valer literalmente milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares, e por aí vai. É tão impressionante, que você já deve ter ouvido falar, que virou até crime. Tem crime cibernético, crime tecnológico, crime eletrônico, porque o indivíduo não apenas segue alguém nas redes sociais, mas pode perseguir. É o famoso stalker. Eu acho que é assim que fala. Né? Ele stalkeia, né? Criaram até um verbo aí meio aportuguesado, que ele segue a pessoa e, assim, ameaça, traz medo, e já é crime no Código Penal brasileiro e de outros países também. Enfim, por que eu estou começando essa nossa reflexão aqui, esse nosso tempo juntos, falando sobre isso? Porque nos nossos dias, a gente vai ver aqui daqui a pouco que isso não é uma exclusividade dos nossos dias, mas a gente vive esse fenômeno. De alguma maneira, em algum nível, de alguma forma, eu e você estamos seguindo alguém. Estamos seguindo alguém. E a pergunta que a gente precisa refletir enquanto cristãos, enquanto aqueles que estão em busca de conhecer mais a Jesus, de saber como ele age, o que ele fala, o que ele nos ensina, qual é a mensagem dele para as nossas vidas, é: a quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos seguindo? Porque, veja, meu irmão, primeiro eu já espero ardentemente que você não seja stalker de ninguém. Já para começo de conversa, tirando essa possibilidade, a gente, de alguma forma, deve estar, nesse momento exatamente, admirando alguém, imitando alguém, dedicando o nosso tempo para conhecer a forma de pensar de alguém. E talvez isso seja até meio inofensivo, talvez seja muito bom, muito saudável para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida acadêmica e por aí vai. Mas talvez não seja tão bom assim. E, sobretudo, meus irmãos, nenhuma dessas pessoas, em absoluto, pode nos dar aquilo que, na realidade, a gente busca. Aquele senso de pertencimento. Aquela felicidade que a gente não sabe muito bem dizer como é feita e onde encontrá-la. Aquela completude. Amor. Porque é mais ou menos assim que funciona. A gente admira as qualidades de alguém, a gente admira, eventualmente, a beleza de alguém, as habilidades de alguém, os feitos de alguém, e aí a gente se torna um seguidor. Aliás, é assim, a gente clica lá em seguir. Os vídeos intermináveis que chegam para a gente em todo o tempo, virou até meio meme, assim, uma piada. Né? Não esquece de apertar o sininho, né? Clica aqui em seguir. E a gente vai consumindo essas coisas no nosso dia a dia, a gente se torna um seguidor. O que, como eu me referi agora há pouco, não é exatamente novo na história da humanidade. Ao longo do nosso tempo e da nossa história, o nosso imaginário foi sempre povoado por heróis. Gente muito poderosa, gente muito famosa, gente de carne e osso que existiu de verdade, ou gente criada pela mente brilhante de alguém e que, pelos seus feitos, pelas suas habilidades, pela sua beleza, povoam a nossa mente e nos levam a, de alguma maneira, desejar sermos parecidos com eles.
ter alguma coisa daquilo que eles têm. Então isso não é novo. O que aconteceu com a internet, com as mídias sociais, é que isso foi multiplicado. Qualquer pessoa hoje com um celular, com uma câmera, com acesso à internet, é capaz de publicar as suas ideias e, quem sabe, a partir daquilo que ela fala, né? E é impressionante como isso acontece rápido, conseguir ali os seus seguidores. Eu pergunto mais uma vez, a quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos, de alguma maneira, buscando moldar a nossa vida? É sobre isso que esse texto fala. Não apenas sobre isso, há muitos outros assuntos, mas é o enfoque, digamos assim, principal. É a lição principal desse texto. Eu quero pensar sobre isso um pouco com vocês. Vamos entender então aqui o que está acontecendo. Você reparou, nós estamos em Mateus, no capítulo 4. É bem ali o iniciozinho do ministério de Jesus. Você volta a uma página, na minha Bíblia é uma página apenas, você vai encontrar João Batista pregando, Jesus sendo batizado, ele dando testemunho de Jesus. Chega no capítulo 4, Jesus ele é tentado, levado pelo Espírito ao deserto, ele é tentado, ele vence o tentador pelo poder da palavra. E aí quando chega no versículo 12, que é o nosso texto, uma crise acontece. Você reparou qual foi a crise? Diz o texto aí que Jesus ouviu dizer que o João foi preso. O João foi preso. João era um indivíduo famoso. As pessoas iam até ele para serem batizados, para ouvir a sua pregação. E vamos dizer assim que a pregação dele deixou a liderança política meio desconfortável. Para usar uma palavra do nosso tempo, ele não foi muito politicamente correto. Isso custou não apenas a liberdade dele, mas custaria logo depois a sua vida. Diante desse evento, uma profecia acerca de Jesus, lá no texto de Isaías, no capítulo 9, se cumpre. Jesus sai de Nazaré, você sabe, ele é conhecido como o Nazareno, e vai para Cafarnaum, que se tornaria assim uma espécie de cidade satélite para o ministério dele. Várias vezes ao longo do seu ministério, Jesus sai e volta para Cafarnaum, sai e volta para Cafarnaum, vai para Jerusalém, vai para as outras cidades e volta para Cafarnaum. E é ali, ao norte de Israel, na periferia, na chamada Galileia dos gentios, longe da capital, longe de Jerusalém, que ele inicia o seu ministério. E é impressionante a mensagem de Jesus. É impressionante porque é curta. É impressionante porque é objetiva. É impressionante porque é simples. É impressionante porque ninguém pode dar a desculpa de que não foi capaz de entender, é profundo demais, é teológico demais, é complicado demais. Não! É uma frase apenas. Uma frase apenas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Capítulo 4, versículo 17 do nosso texto. Essa é, em essência, a mensagem de Jesus. E tem um detalhe, como a gente vai ver já já. Não era uma mensagem exatamente nova. Não era uma novidade. Não era a primeira vez que as pessoas estavam ouvindo aquilo. Ato contínuo, Jesus vai ali caminhando pelo mar da Galileia e começa a chamar os seus discípulos. O que vai acontecer algumas vezes ao longo do seu ministério. A gente encontra esses relatos todos nos evangelhos. Aqui todos eles são pescadores. Jesus aproveita ali o contexto da profissão deles e faz um convite, digamos assim, superior. A partir daquele momento, atendendo aquele chamado, aquele soberano chamado, eles não apenas pescariam peixes, mas se tornariam também pescadores de homens. Jesus diz para eles, vinde após mim e eu farei vocês pescarem pessoas. E a atitude deles, eu não sei em relação a você, mas sempre me chama a atenção. Sempre que eu passo por esse texto, eu fico assim perplexo. Porque eu imagino que para estar aqui no dia de hoje, você se programou, não é verdade? Ainda mais no Rio de Janeiro, né, a gente está o quê? Uns 6 graus negativos, mais ou menos. Né? Você deve ter 300 outras coisas para fazer no dia de hoje. Você trabalha, você estuda, você poderia fazer qualquer outra coisa. Mas você se programou para estar aqui nessa noite. Você tem uma agenda. É bem possível que a sua semana já esteja programada. Coisas que você precisa fazer, lugares que você precisa ir, pessoas que você precisa atender. Com esses homens aqui não era diferente. Certamente não era diferente. Aliás, eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam... O que eles estavam fazendo?
Pescando. Por hobby? Eles estavam trabalhando. Eles estavam ocupados, eles estavam fazendo alguma coisa. E para os dois grupos de irmãos, né, eram duas duplas de irmãos, o texto diz a mesma coisa. Imediatamente eles param e passam a seguir Jesus. E eu pergunto mais uma vez, a quem nós estamos seguindo? Porque se já ali, naquele momento, naquele primeiro encontro com o Mestre, se a gente perguntasse para aqueles homens, a quem vocês estão seguindo? Sem dúvidas, eles já ali passariam a responder. Nós seguimos a Jesus. Sem dúvidas, há muita gente importante na nossa história que nós buscamos seguir, conhecer e imitar. Moisés e Davi, por exemplo, Elias e Eliseu, por exemplo, lendas na história de Israel, mas a partir daquele momento eles passam a seguir Jesus. Por quê? Seguir a Jesus, meu irmão e minha irmã, tem a ver com, aqui no texto, com duas verdades muito simples. Em primeiro lugar, acolher o seu chamado soberano. E em segundo lugar, acolher a sua mensagem. São esses dois pontos aqui que eu quero conversar um pouco com vocês. Em primeiro lugar, acolher o chamado soberano de Jesus e em segundo lugar, acolher a sua mensagem simples, como eu falei, objetiva, direta, contudo transformadora. Então vamos ver esse primeiro ponto aqui. Aí nos versículos 19 e 21, eu já destaquei, Jesus chama aqueles homens e imediatamente, no mesmo instante, eles o seguiram. E eu fico fazendo pergunta para o texto, né? Quero entender ele um pouco mais. E, por exemplo, eu me pergunto, o que quer dizer isso? Qual é o significado de seguir Jesus? Qual é a razão de ser? Por que Jesus está chamando gente para andar com ele? Para fazer o quê? Qual é a importância disso? Porque Jesus podia fazer o que ele chama os discípulos para fazer junto com ele sozinho, ou não? Será que ele não teria poder, não teria os meios, não teria a capacidade para fazer o que ele chama os discípulos para fazer junto com ele sozinho? Certamente ele teria. Então por que ele chama os discípulos? Não apenas isso. Não apenas isso, sempre me chama a atenção e eu fico pensando, quais são as qualificações necessárias para seguir Jesus? Porque eu não sei se tem alguém aqui que seja empresário. Pode ser que você seja empresário e você tenha uma empresa. Ou ao contrário, você seja empregado de alguma empresa. E seja um empresário ou um empregado, o empresário, na hora de contratar alguém, ele sai ali na rua e fala, ô, você vem cá. Estou com uma vaga aberta aqui, né? Vem trabalhar aqui para mim. O empresário faz isso? Você, como empregado hoje de uma empresa, seja ela qual for, foi assim que você entrou no seu emprego? Você viu lá no anúncio, 10 mil? Acho que dá para sobreviver com 10 mil. Vamos me candidatar aqui. Será que foi assim que você fez? No mínimo, você precisou ali apresentar algumas qualificações. A gente faz, inclusive, um currículo. Não é? A gente mostra ali onde a gente estudou, os cursos que a gente fez. E para seguir Jesus? Quais são as qualificações necessárias para ser um seguidor de Jesus? Por que Jesus chama esses homens? O que eles tinham de especial? O que eles tinham feito antes desse encontro para merecerem esse chamado de Jesus? Para Jesus olhar para eles e falar, você, vem, anda comigo. Deve ter alguma coisa, não é possível. E finalmente, uma outra pergunta que eu me faço sempre também é, por que alguém abriria mão da sua agenda, abriria mão da sua programação de vida, abriria mão das suas prioridades e imediatamente seguiria Jesus? O que faz alguém fazer isso? E aí eu fiquei pensando e lendo, estudando, comecei a arranhar, vamos dizer assim, algumas respostas. Primeiro, como eu já me referi, essa coisa de formar seguidores, formar discípulos, não era algo exatamente novo. Não era, de modo algum, algo incomum. Um mestre naquela época, dependendo da dimensão ali do seu ensino, da sua fama, ele não falava apenas para auditórios. Ele fazia seguidores mesmo, fazia discípulos. O Hendrickson, que é um comentarista bíblico reformado, muito conhecido, você deve já ter ouvido falar dele, o William Hendrickson, ele chama a atenção para a gente disso. Ele fala, por exemplo, que o Sócrates tinha seguidores, discípulos. Ele tinha os seus seguidores. Os fariseus tinham seguidores.
Os rabinos, no tempo de Jesus, tinham os seus famosos talmidim, os famosos seguidores dos rabinos. O próprio João Batista, que ao encontrar Jesus, encaminha os seus discípulos para Jesus. Então não era algo assim, uma novidade, nada disso. E a tarefa daqueles homens era simplesmente, seja através do testemunho escrito, que são os evangelhos que chegaram até nós, ou através do testemunho oral, um pouco disso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, perpetuar o ensino de Jesus, manter o ensino, a palavra de Jesus. E aí, gente, o que começa a chamar a nossa atenção aqui não é exatamente a postura de quem foi chamado, mas a soberania de Jesus em chamar. Essa capacidade que Jesus tem de falar ao nosso coração, de nos eleger, de nos escolher. O Marcos, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz que Jesus sobe ao monte, chama os que ele mesmo quis. E aqueles a quem ele chamou vieram até ele. Então, assim, é tanto impressionante quanto desconcertante ver que a iniciativa do chamado é de Cristo, não é dos discípulos. Eles não se oferecem para andar com Jesus. É Jesus que os chama, é Jesus que interpela. No seu trabalho, eles estavam ocupados, eles estavam produzindo, eles estavam fazendo algo. E Jesus soberanamente os convida, não exatamente por aquilo ou por quem eles eram naquele momento, mas porque simplesmente ele decidiu chamar. Ele decidiu chamar. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre esse chamado. E aqui eu começo a pensar sobre as qualificações necessárias para ser um discípulo de Jesus. Porque, veja, eles estavam pescando, como a gente viu. Eles são chamados por Jesus para, a partir daquele encontro, serem treinados por Jesus, serem capacitados por Jesus. Eles não estavam prontos e nem estariam ao longo do ministério deles com Jesus. Aqueles homens, quando eles são chamados, por exemplo, eles precisam, e muito, e a gente vê isso várias vezes ao longo dos evangelhos, de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. O que é isso, Diego? Entender as coisas de Deus. Entender como Deus fala, como Deus age, como que Ele atua, o que Ele espera de nós. Porque você vai encontrar, ao longo dos evangelhos, Jesus contando parábolas e os discípulos não entendendo. Eles perguntam para Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Qual era o ensino? Não percebi. Não entendi. Tem milagres que eles não conseguem fazer. E Jesus repreende eles por isso. A gente estava aqui e não conseguiu curar. O que aconteceu? Por que a gente não conseguiu? Não apenas de discernimento espiritual. Eles precisavam de uma coisa elementar, que às vezes nos falta. É interessante isso. Algumas pessoas atribuem isso ao temperamento. Mas às vezes é só falta de educação mesmo. Desculpa a franqueza. Eles precisavam de gentileza, de empatia, de compaixão, de simpatia. Como assim, Diego? Você não está falando dos discípulos, não. Né? São as crianças que chegam para serem abençoadas por Jesus e eles fazem o quê? Sai daqui! Sai daqui! Não atrapalha, mestre! Achei espetacular quando o reverendo Joel chamou a nossa atenção aqui. As crianças não estão saindo para o culto ficar em silêncio. Eu já tive esse dissabor, como o reverendo falou e está aí no boletim, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 4. Graças a Deus só aconteceu uma vez, mas foi o suficiente. Final do culto, eu ali na fila de cumprimentos, a irmã chega, reverendo, mas aí não dá, né? Tem que ver esse negócio aí dessas crianças aí correndo para lá e para cá no meio do culto. A gente não tinha o departamento infantil para acolher as crianças ali e tal. Aí eu olhei bem nos olhos dela e perguntei, o que a irmã me sugere? O que a irmã me sugere? O vento venta, né? O sol brilha. Não, reverendo, mas aqui não sei o quê. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Boa semana. Deixar meu filho em casa não é uma opção. Não é uma opção. E querer que uma criança de 2 anos se comporte como um adulto também não pode ser uma opção. Aqueles homens precisavam de simpatia, de compaixão. Se colocar no lugar do outro. O cego está gritando, eles mandam o cego calar a boca.
Fica quieto, não atrapalha o mestre, ele tem mais o que fazer. Isso, assim, muito espiritual. Muito espiritual, em nome de Deus, para a glória do Pai. A gente está falando dos discípulos. Eles precisavam, gente, olha isso, de humildade. De humildade. Não, Diego, aí não. Aí tu está exagerando. Quantas vezes eles ficaram em dúvida sobre quem era o maior? Isso eu acho maravilhoso. Os caras estão andando com Jesus, ouvindo Jesus pregar, ouvindo o ensino de Jesus, vendo Jesus fazendo milagre, mas a preocupação deles é quem é o maior, quem é o mais importante. E aí chega lá um momento que a gente não sabe se é a mãe que está fazendo a cabeça dos meninos ou se é os meninos que estão fazendo a cabeça da mãe. Porque a mãe vai lá e pergunta, não, mestre, quando chegar no teu reino, né, bota um à tua direita, o outro... Como assim, gente? Distribuição dos ministérios, né? Como é que é? Ministro da Fazenda, ministro... Ainda bem que essas coisas não acontecem hoje mais. Só acontecia lá atrás. Humildade. Humildade. Eles precisavam aprender a perseverar em oração. No momento mais crítico do ministério de Jesus, prestes a ir para a cruz, Jesus... Você consegue pensar nisso? Jesus pedindo oração? Porque, para não escandalizar você, né, é mais ou menos isso que Jesus faz. Ele vai para o Getsêmani e chama os discípulos para quê? Vem velar comigo, vem orar comigo, fica do meu lado, me ajuda. Porque, gente, Jesus está indo para a cruz de peito aberto, não está? Deixa comigo, Pai, eu vou, eu resolvo. É assim que ele vai para a cruz? A minha Bíblia está um pouco diferente. Na minha Bíblia está dizendo que Jesus está angustiado. Na minha Bíblia, Jesus está beirando ali, dado o que acontece com o seu corpo, beirando o desespero. Ele chega a pedir ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. E ele chama os discípulos para ficar com ele. E o que os discípulos fazem? Não é possível, não é possível, gente, não é possível. Isso no início do ministério de Jesus? Está no início? Eles acabaram de ser chamados? Não. No final, perto dele ir para a cruz, os homens dormem. Eles dormem. E finalmente, depois de fazer isso, eles simplesmente abandonam Jesus. Porque a gente sempre se lembra e sempre destaca o Pedro e o Judas. Mas depois você for lá em Mateus 26, 56, o Mateus escreve lá, ele faz ali uma meia-culpa. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos eles abandonaram Jesus. O que eu estou querendo dizer aqui? Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque o que nos chama a atenção nesse texto, nesse chamado soberano de Jesus, não são os discípulos, meus irmãos. Não são as qualificações, as capacidades, o currículo, a grandeza de quem foi chamado, em modo algum. Mas quem chama? Quem realiza o chamado é Jesus. Por isso, o foco não deve estar nos discípulos, nunca. Nunca. O foco não deve estar nos discípulos, mas em Jesus. É o poder dele, é a grandeza dele, é a palavra dele, é a capacidade dele de nos atrair para ele. Não somos nós. Nós não somos especiais. Jesus é especial. Nós não somos especiais. Jesus é especial. E isso chama a nossa atenção. Porque Jesus, ele está disposto a chamar a gente imperfeita, inacabada, precária, doente, pecadora, como nós acabamos de orar aqui pedindo perdão, para que através dessas pessoas o mundo seja transformado. As palavras dos Atos dos Apóstolos, o mundo seja transtornado pelo poder de Deus naqueles homens e naquelas mulheres. Veja, o Pedro, ele não era ainda aquele fenômeno. Imagina esse sermão, gente. Aquele sermão do Pentecostes, Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. Só que ele não era aquele cara ainda. Ele não tinha aquela capacidade dada pelo Espírito ainda. O André ainda não era aquele camarada que estava sempre levando as pessoas para Jesus. O Tiago não fazia ideia que ele seria o primeiro mártir da igreja. Primeiro mártir entre os discípulos.
Está lá em Atos capítulo 12. Ele morre por amor a Cristo, pela mensagem de Cristo. O João não era ainda o discípulo amado. A gente gosta desse negócio do João, né? O amor, essa coisa toda. O João, ele era mais conhecido como Boanerges. Lembra? Filho do trovão. O samaritano não quis ouvir a mensagem. Faz o que com o samaritano? Manda fogo. Queima. Eles desprezaram a tua mensagem, Senhor. E aí Jesus pergunta para eles: tá louco, cara? Você não sabe de que espírito que você é? Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pensa no significado, nas qualificações necessárias para seguir Jesus, eu repito, meus irmãos, o foco não está em mim, não está em você. O foco está em Jesus. Aqueles homens certamente conheciam a fama de Jesus. Já tinham ouvido falar de Jesus. E quando Jesus passa por eles e os chama, eles ficam extasiados. Gente, é agora. Nós temos a possibilidade de ouvir o que ele tem para dizer, de aprender com ele, de imitá-lo, de fazer o que ele faz, de levar à frente a sua mensagem. Pai, olha só, não posso mais continuar aqui, depois eu volto, mas eu preciso seguir a Jesus. Você vai se lembrar, por exemplo, da parábola do tesouro, da parábola da pérola. Quem acha o tesouro, quem acha a pérola, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola preciosa, aquele tesouro escondido, porque aquilo é o mais importante da sua vida. Seguir a Jesus é o mais importante da nossa vida, porque pescar peixes, sem dúvidas, era uma honra. A profissão deles. E de alguma maneira eles preservaram ali ao longo da sua caminhada, mas a partir daquele momento eles receberam o convite para fazerem algo superior, alcançar pessoas, transformar vidas. Hoje é aniversário de um grande amigo meu que me evangelizou, que falou de Jesus para mim. Eu cheguei na igreja com 18 para 19 anos, não era crente. Eu estava falando com ele, o nome dele é Átila. Eu falei, cara, quando você prega o evangelho para mim, você não transforma só a minha vida. Você transformou a vida da minha esposa, com quem eu viria me casar. Você transformou a vida dos meus filhos, que tem um privilégio que eu não tive, de conhecer o evangelho desde criança. Pela graça de Deus, hoje eu sirvo como pastor, a igreja. Você transformou de alguma maneira a vida de quem eu tenho a possibilidade de dar uma palavra, de fazer uma oração. Se não fosse o que o Átila fez há 20 anos atrás, eu não estaria aqui, tendo a possibilidade de compartilhar com você a palavra de Deus. Porque esse é o chamado que Jesus faz àqueles homens. Um chamado para transformar vidas. Quais são as lições que a gente pode tirar aqui em primeiro lugar? Eu quero fazer aqui algumas aplicações para mim e para você. Em primeiro lugar, como eu já falei, o foco do chamado está em Cristo. Em Cristo, guarde isso. O foco do chamado está em Jesus, que chama não nos discípulos. Não são os discípulos que são especiais. Às vezes eu acho interessante isso. O pessoal faz um apelo, né? E é quase como se Jesus fosse assim, um mendigo espiritual, não é? Dizendo, por favor, me siga. Por favor, eu morri por você na cruz. Por favor, você não sabe o quanto eu sofro porque você não está comigo. Eu quase vejo Jesus escorrendo uma lágrima quente aqui, né? Porque você fala, hoje não, né? Como assim? Isso não é o evangelho. Pelo contrário, o pessoal fala, Jesus, vou te seguir. Aí Jesus pergunta, tem certeza? As raposas têm covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza? Que ninguém vai começar uma obra sabendo se vai conseguir terminar. Tem certeza? Nenhum rei vai para a guerra sabendo se vai poder ganhar. Tem certeza? O foco do chamado, meus irmãos, está em Cristo. E uma segunda aplicação é que, se isso é verdade para os discípulos de então, e é verdade para os discípulos de então, é verdade para mim e para você hoje isso
também. Não faz sentido algum, ao ouvir o chamado de Jesus, e nós estamos ouvindo o chamado dele uma vez hoje, mais, para segui-lo, para andar com ele, recusar o chamado, por exemplo, dizendo, não, eu não estou pronto. Não é um momento para mim. Diego, isso não é para mim. Não, Diego, você não está entendendo, eu já fiz cada coisa. Para mim não tem mais jeito, não tem mais perdão, eu não posso seguir a Jesus. Não faz sentido, até porque, se de repente é isso que nos incomoda de alguma maneira, um certo senso de incapacidade, veja que eu e você estamos em excelente companhia. Excelente companhia, porque antes de mim, teve gente, por exemplo, que com medo, mentiu, dizendo que a sua esposa, na verdade, era a sua irmã. Vai que. Então, a gente faz aqui um combinadinho aqui, né? Você é minha irmã. Teve gente que, embora mansa, teve o seu momento de ira. Se exasperou. E aí, ao invés de falar com a rocha, bateu na rocha. Bateu na rocha. Teve outro ou outra que antes de conhecer a Deus, ganhava vida, vamos dizer assim, vendendo o seu corpo. Era uma meretriz. Teve outro ainda que traiu a sua nação, cobrava impostos abusivos. Era um corrupto. E mais uma vez eu agradeço a Deus porque o mundo melhorou e hoje não tem mais isso. As pessoas não usam da sua posição, dos seus contatos, para poder, a partir dali, tirar um ganho próprio. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Teve mais gente ainda que perseguiu a igreja, outros mentiram negando a Cristo. Teve gente que se interessou por uma mulher e mandou o marido dela para o fronte de batalha. Talvez ele sobreviva, mas se não sobreviver, a viúva vai ficar ali triste, sozinha, abandonada, sem motivo para cantar uma canção, né? Então eu vou chamá-la para consolá-la. Sabe por que eu estou fazendo esses lembretes, meus irmãos? Porque todos esses e muitos outros que a gente poderia citar, eles entenderam que quem era especial era Deus. Não eram eles. Era Deus, não eram eles. Eles tiveram essa consciência. Peraí, eu nunca vou estar pronto. Eu nunca vou ser capaz. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Por isso, eu preciso segui-lo agora. O Paulo, por exemplo, reconhece isso. Se você for lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, o Paulo diz assim, abrindo o coração para o seu filho na fé, o seu amado Timóteo. Ele diz, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. E é interessante, você vai se lembrar do episódio de Atos capítulo 9. Paulo está a cavalo, indo direto para um lugar em que os crentes se reuniam para confessar ali os seus pecados e a sua perseguição. Era isso que ele estava fazendo? Contrito, arrependido, finalmente! Eu reconheci que Jesus é o Senhor, por favor, me recebam! Era isso que ele estava fazendo? Não era isso, meus irmãos. Pelo contrário, ele estava, naquele instante em que ele é interpelado por Jesus, perseguindo a igreja. E aí ele fala, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja a percepção do apóstolo Paulo, no versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Não sou eu. Não é porque eu sou um fariseu. Eu sou de Tarso, na Cilícia. Jesus precisa de mim. É interessante como isso passa pela nossa cabeça tantas vezes. Imagina, se eu não fizer, quem vai fazer?
O Paulo não tem essa dificuldade, porque Jesus é especial, não é ele. Uma terceira lição, nesse primeiro momento aqui, é que o nosso trabalho, ele é especial. Obviamente, né, se é um trabalho legal, né, não legal de maneiro, né, legal, né, de juridicamente legal. Né, se você não está fazendo nada ilegal, o seu trabalho é especial, meu irmão. É através dele que você sustenta a sua casa, a sua família, os seus filhos. Isso é maravilhoso. A gente cria coisas, a gente resolve problemas, a gente constrói, a gente planeja, a gente organiza, a gente toca. Através do nosso trabalho, a gente também pode mudar o mundo. Lá na nossa igreja, ali em Botafogo, tem uma moça que é médica. E ela é hematologista. E uma das doenças que ela cuida é leucemia. E no ano passado, meu tio faleceu de leucemia. E aí ela me mandou uma notícia, segunda-feira, dizendo que ela, pela primeira vez aqui no Brasil, está fazendo um tratamento novo, que ela foi para os Estados Unidos para poder estudar, e vai começar a ser feito aqui no Brasil para tratar exatamente o tipo de câncer que matou meu tio. Porque o nosso trabalho faz isso, meus irmãos. O nosso trabalho é uma bênção. Só que sobre o nosso trabalho existe uma vocação infinitamente que não nos impede de exercer o nosso trabalho. Pelo contrário, através do nosso trabalho também nós podemos exercer essa vocação, que é pescar gente. Pescar gente. Independente da nossa vocação. Então, em primeiro lugar, seguir a Jesus tem a ver com acolher, com atender o seu chamado. E aí eu pergunto mais uma vez, a quem você tem seguido, meu irmão? Quem é Jesus para você? Você olha para a sua agenda, olha para o seu planejamento semanal, aonde é que está Jesus? Aonde é que está Jesus? Cadê? Onde que ele aparece? Mas em segundo lugar, seguir a Jesus tem a ver com acolher a sua mensagem. Uma coisa está conectada com a outra. Uma coisa está ligada com a outra. Você viu aí o texto do versículo 17. Porque se alguém está chamando outras pessoas, fazendo discípulos, é porque tem uma mensagem, tem um ensino, tem um recado, tem alguma realidade para passar à frente. E como eu falei lá no nosso começo, a mensagem de Jesus ela não é nova. Ela não é nova. Se você voltar a fita aí um pouquinho, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, você vai ver no próprio Evangelho de Mateus, João Batista pregando. E qual é a mensagem de João? Olha aí os versículos 1 e 2 de Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a mesma mensagem, em essência pelo menos. Porque o que Jesus vai fazer é aprofundá-la, é expandi-la, é anunciá-la em outros lugares que João não pôde anunciar. Na verdade, passar essa mensagem aos seus discípulos, que seriam as suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É a mesma instrução que Jesus passa aos seus discípulos, conforme ele vai os chamando e os enviando. Mateus capítulo 10, versículo 7, Marcos capítulo 6, versículo 12, Lucas capítulo 9, versículo 2, sempre ele faz isso. Olha só, conforme vocês forem pregando, anunciem que o reino de Deus está próximo. A mensagem que vocês vão pregar é arrependam-se, convertam-se, o reino de Deus chegou. Mas o que isso quer dizer exatamente? Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. É interessante porque já aqui, nessa primeira mensagem de Jesus, Jesus já dá o tom do que é o Evangelho. Do que é o Evangelho. Arrepender-se, em primeiro lugar, né, é o que Jesus, João Batista, os apóstolos, a igreja tem anunciado ao longo da sua história, é a famosa conversão. Aquela palavra que você já deve ter ouvido falar várias vezes, metanoia.
Mudança de vida, mudança de mente, mudança de percepção da realidade. Mas ela tem um sentido duplo, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente se apega apenas num lado da moeda. Apenas num lado da moeda. Mas a palavra chama atenção para a gente para duas realidades. E eu vou chamar assim, de um sentido negativo e um sentido positivo. Como assim, Diego? O sentido negativo é aquele que a gente está muito acostumado já a pensar. É um arrependimento genuíno pelo pecado. É a resolução sincera, real, de romper com o passado. É o apóstolo Paulo dizendo assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. É o João Batista, lá em Lucas, no capítulo 3, depois você dá uma olhada. Ele faz isso de forma assim espetacular. A partir do versículo 10, ele fala, gente, vocês têm que deixar de ser mesquinhos. Vocês precisam ser generosos. É um abandonar e um fazer. Olha só, você que é publicano, não seja corrupto. Cobre só o que está estipulado. Não acharque. Você que é soldado, policial, não aceite denúncia falsa. Não aceite suborno. Não maltrate as pessoas. É Jesus dizendo para o paralítico, olha, vai e não peques mais. Abandona o pecado, dá as costas para o pecado. Somos eu e você hoje olhando para a nossa vida e colocando diante de Deus, Senhor, o que eu preciso abandonar para acolher a tua mensagem? O que na minha vida não condiz com o chamado que eu já atendi e que eu preciso abandonar na força do teu Espírito? Mas não apenas isso, porque isso aí seria só metade. É um abandonar, mas é também um acolher. O próprio João ajuda a gente. No capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Não é só deixar de fazer algumas coisas. Porque Jesus fala, pela árvore vocês vão conhecer os seus frutos. Nós precisamos fazer algumas coisas também. O apóstolo Paulo destaca isso ao longo das suas cartas. Eu quero citar aqui apenas Efésios 4, do 25 ao 28, quando ele fala assim, chamando o povo da igreja de Éfeso à santidade. Olha, deixem a mentira, não abandonar, mas fale a verdade. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, vocês até eventualmente vão se irar. Irai-vos. Porque nós não temos condição de controlar o que a gente vai sentir. Eventualmente as pessoas vão fazer algumas coisas conosco que a gente vai se irar. Mas a questão não é irar ou não se irar. A questão é, qual é o passo seguinte? O que eu faço quando eu estou irado? Por isso ele diz, irai-vos e não pequeis. Ele complementa, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolve isso. Olha no olho, fala o que aconteceu, pede perdão, abre a porta para que o outro chegue e peça perdão também. Crie um ambiente. Em outro momento ele vai dizer, se possível, quando depender de vós, porque nem sempre é possível, mas às vezes é, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. A gente acabou de ouvir isso aqui agora há pouco. Quando você toma esse tipo de atitude, eu me lembro sempre a primeira vez, reverendo Joel, que eu li esse texto, né? O Paulo fala, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça do outro. E aí eu pensava, puxa vida, mas eu já estou ruim com o cara. Ainda vou tacar fogo na cabeça dele? Como que é isso? Né? E não, gente, é muito simples. Você vai deixar a cabeça do cara quente. Ele vai ficar pensando, não é possível, eu trato ele, trato ela daquele jeito, e ele ainda vem e conversa, e se coloca, e abre o canal do diálogo. É isso que ele está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é um abandonar, mas é um abraçar também de algumas atitudes. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes
trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso é arrependimento. É quando eu abandono aquilo que eu preciso abandonar, mas quando eu busco fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas não apenas isso, ele fala também do reino de Deus estando próximo. E aí a gente não teria tempo aqui para falar sobre tudo isso. Então eu tentei resumir. Quando Jesus, João Batista, os apóstolos anunciam a chegada do reino de Deus, o que eles estão falando aqui é da promessa há muito feita para todo o povo de Israel. Há muito feita. Por exemplo, que haverá o tempo em que Deus será tudo em todos. Que o conhecimento de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Que vai chegar o tempo que não vai ter mais lágrima, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. É disso que ele está falando quando ele fala que o reino de Deus está próximo. A nossa história, ela caminha para um desfecho, caminha para um grande finale. Né? E não tem aquele plot twist dos filmes, né? Aquela virada radical que a gente gosta nos filmes, porque a gente já tem a Bíblia para nos dizer o que vai acontecer. E a nossa salvação hoje, ela está mais próxima do que no dia que nós a recebemos. Por isso, a urgência no chamado. Por isso, a urgência no arrependimento. Então, quais são as lições que a gente pode recolher aqui? Primeiro, né, acatar o chamado vai incluir inexoravelmente, inescapavelmente, acatar a mensagem de Jesus. É muito interessante. Houve um tempo que o objetivo, eu conversava essa semana com a minha família, conversava hoje com alguns amigos, que o objetivo era destruir a igreja, era acabar com a igreja, era fechar a igreja. E muita gente tem falado, eu tenho ouvido isso, lido isso, que a ideia hoje, que parece estar pairando aí na cultura, não é acabar com a igreja, mas é diluir a sua mensagem. Esvaziar a sua mensagem. A gente vai andando com Jesus e está tudo bem, está tudo certo. Não, a gente pode até errar. Reverendo, não fala de pecado não, porque, sabe, né? Vai ferir suscetibilidade. Já ouviu essa? Vai incomodar. Então, dilui a mensagem. Não, meu irmão e minha irmã, não tem como. Seguir a Jesus tem a ver com acolher a sua mensagem. Ele mesmo vai dizer que nós somos os seus discípulos se a gente fizer o que ele manda. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Essa é uma primeira lição aqui. Em segundo lugar, arrependimento tem a ver, claro, como a gente acabou de ver, com mudança de vida. Com mudança de vida, com abandonar o erro e abraçar o que é certo. E é claro que não é com o poder do hábito, tá? Não é acordando às 4 da manhã. Não é. É na força do Espírito Santo. É na ação de Deus através de nós e em nós. O Espírito Santo de Deus habitando em nós nos possibilita isso a cada dia. Como vai dizer o Eugene Peterson, é uma longa jornada numa mesma direção. Começa hoje, aqui, agora, a partir do momento que eu tomo essa consciência e vai até aquele dia. Mas é um caminhar, é seguir em frente. Por quê? Porque o tempo está próximo. O reino de Deus chegou, está perto. A nossa salvação, como eu falei, está mais perto de nós do que no primeiro momento de quando nós ouvimos. E aí eu caminho para o final, perguntando a quem nós estamos seguindo. A quem hoje, agora, nesse instante, quais são as notificações que estão aí pulando no seu telefone celular? A quem nós estamos imitando? Quem é que tem influenciado a nossa vida?
Porque certamente, gente, tem muita gente boa aí que nos inspira, que nos abençoa com o seu esforço, com a sua capacidade, com o seu talento, mas como eu falei, nenhuma delas pode nos dar o que Jesus tem para nos dar. Então não perca o seu foco. Não perca o seu foco, porque seguir a Jesus é o mais importante projeto de vida que eu e você podemos colocar na nossa caminhada. Isso não tem a ver com fama, não tem a ver com poder, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com influência, não tem a ver com network. É interessante isso, a igreja virou isso muitas vezes, para muita gente. Networking. Eu acabei de falar de uma pessoa da minha igreja que é uma médica destacada, vamos dizer assim. E aí tem gente que se aproxima da igreja e se aproxima da pessoa porque, vai que a gente faz um contato, que aí daquele contato eu uso aquela pessoa como uma escada. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para seguir a Jesus, fazendo isso como igreja, acolhendo o seu chamado soberano e acolhendo a sua mensagem. Deus te abençoe, viu? A sua palavra fale mais ao seu coração e que juntos a gente esforce, suporte, abençoe um ao outro nessa grande empreitada que Jesus nos chama a fazer com Ele, que é sermos os seguidores dEle, discípulos dEle, para a glória de Deus. Amém?